Que bom ter você nessa noite conectado conosco. Junte-se a nós nesse espírito do culto de oração. E vamos fechar os nossos olhos, vamos falar com o Senhor neste momento. Pai, te agradecemos por este dia, pelo privilégio que temos de ter o Senhor como nosso Deus, o nosso Salvador. Se conosco nesse tempo de busca, de adoração, de oração, de louvor, de palavra. Que seja um tempo de renovo, Pai, de maravilhas dos altos céus acontecendo sobre cada um de nós, da graça do Senhor visitando cada lar, cada família, o consolo, o conforto, abastecendo os corações necessitados, preocupados, angustiados, temerosos, ó Pai. Somente o Teu Espírito pode fazer a diferença. Por isso, Espírito Santo, ministra o Teu querer, a Tua vontade, as Tuas bênçãos nessa noite sobre as nossas vidas, cada lar, cada família, e encha com a graça do nosso Senhor. É o que nós pedimos nesta noite, orando e agradecendo em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Deus. Que bom poder estar com vocês, meus queridos e amados irmãos. Para quem está assistindo o culto ao vivo, nós tivemos que fazer uma adaptação e transmiti-lo via celular, devido a um problema na internet da região onde a igreja está. Mas depois das 10 horas estaremos subindo o culto gravado para as nossas plataformas e você poderá estar assistindo este culto novamente para abençoar a sua vida. Aonde você estiver neste momento, eu te convido, se for possível, a se colocar de pé e nós vamos adorar o nosso Deus. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Você pode usar das suas palmas aonde você estiver. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder e o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é o Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é o Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é o Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, 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 não dá, sem Jesus não dá. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder e o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é o Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é o Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é o Rei dos povos. Diga comigo. Não dá, sem Jesus não dá,
seja o nosso Deus. Nessa noite o Senhor quer dizer para você algo muito especial. Não se desespere, não se entregue assim. Você tem um Deus que quer cuidar de ti. Oh, aleluia. Não se desespere, não se entregue assim, pois existe um Deus que quer cuidar de ti. Todo este sofrer logo vai ter fim. Deixe sua vida Cristo dirigir. Ele quer te dar a vitória, Ele quer te libertar. Abra o coração nessa hora, sua vida irá mudar. Quero ver a mão do Senhor tocar em seu viver. Quero ver a mão do Senhor tocar em seu viver. Quero ver a mão do Senhor tocar em seu viver. Quero ver a mão do Senhor tocar em seu viver. Diga comigo, diga assim, ó. Não se desespere, não se entregue assim, pois existe um Deus que quer cuidar de ti. Todo este sofrer logo vai ter fim. Deixe sua vida Cristo dirigir. Ele quer te dar a vitória, Ele quer te libertar. Abra o coração nessa hora, sua vida irá mudar. Quero ver a mão do Senhor tocar em seu viver. Quero ver a mão do Senhor tocar em seu viver. Quero ver a mão do Senhor tocar em seu viver. Quero ver a mão do Senhor tocar em seu viver. 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 Feche os teus olhos onde você está neste momento. Coloque a tua vida nas mãos do Senhor. Diga para Ele: Tu és o meu Deus, Tu és o meu Senhor, Tu és santo, digno do meu louvor. Adore a Deus neste momento com oração. Adore a Deus neste momento com palavras. Adore a Deus neste momento com uma entrega do teu coração a Ele. Adore ao Senhor. Adore ao teu Deus. Ao erguermos as mãos para adorar e clamarmos a Ti, Tu virás, nós iremos aqui para adorar Deus de graça e favor. És Tu, meu Senhor, digno és do meu louvor. Só Tu és, todos dirão que és Tu. Sim, és Tu. Santo, Santo é o Senhor poderoso. Santo, somente o Seu nome é. Santo, Santo é o Senhor poderoso. Santo, somente o Seu nome é. Diga: ao erguermos as mãos para adorar
a ti. Tu virás, nós viemos aqui te adorar, Deus de graça e favor. És tu, meu Senhor, digno és do meu louvor. Só tu és, todos dirão que és tu. Sei, és tu, Santo, Santo é o Senhor poderoso. Santo, somente o seu nome é. Santo, Santo é o Senhor poderoso. Santo, somente o seu nome é. Ao erguermos as mãos e clamamos a ti, tu virás até nós por tua graça e favor. Ao erguermos as mãos e clamamos a ti, tu virás até nós por tua graça e favor. Quero convidar você neste momento, aonde você estiver, a dobrar os teus joelhos, colocar as tuas necessidades nas mãos do Senhor, colocar a tua vida nas mãos desse Deus de maravilhas, agradecer a Deus, agradecer o Senhor por algum motivo, por alguma razão. Agradeça ao Senhor aonde você estiver neste momento. Fala com Ele: Deus, obrigado, obrigado pela tua provisão, obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua fidelidade. E pedir a Deus que renove as tuas forças. Peça para Ele: Senhor, preciso da tua força, preciso do teu amparo, do teu sustento, preciso de ti, para que eu possa continuar caminhando em fé. Fale com Deus, fale com o Senhor nesta hora. Dobra o teu joelho na tua casa, onde você estiver nesse instante, e nós vamos orar, buscando a presença desse Deus de maravilhas, buscando a presença desse Deus de poder, desse Deus de unção, desse Deus de graça. Pai, nós queremos colocar as nossas vidas nas tuas mãos. Queremos te agradecer, porque tu és um Deus fiel, Deus de maravilhas, Deus que nos sustentas a cada dia, a cada instante. Toma cada oração que se levanta nesse instante, ó Senhor. Toma e opera com o teu poder, com a tua autoridade, com a tua graça. Venha, ó Deus, ministrar o teu poder sobre estas vidas. Renova o abatido, desanimado, angustiado. Traga paz ao coração daquele que se encontra ansioso ou ansiosa, ó Pai. Oh Deus, que tu possas minimizar a dor daqueles que perderam seus entes queridos, trazendo uma paz sobrenatural que só tu podes nos conceder. Toma nesse instante essas vidas, toma nesse instante essas orações que se levantam, toma e opera com o teu poder. É o que nós te pedimos, abençoando o teu povo, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Declare comigo nessa noite. Declare assim: cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Com
do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Diga novamente assim: cada vez que a minha fé é provada, me dá essa chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Cremos nisso, ó Pai. Cremos que a cada dia podemos romper em fé pelo Teu poder e na autoridade do Teu nome. Por isso nós Te adoramos, Te bendizemos, porque Tu és o Deus que nos sustentas a cada dia e a cada instante e nos fortalece com o Teu poder. Ministra-nos agora com a Tua palavra, Senhor. Traga a Tua verdade aos nossos corações para que sejamos edificados, abençoados. Toma o Teu servo, dê a ele a porção dobrada do Teu Espírito Santo e usa-o como instrumento a ministrar as nossas vidas. É o que nós pedimos, declarando a vitória da Tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Louvado seja o nosso Deus. Eu quero convidar vocês a abrirem suas Bíblias no livro de Jó, capítulo de número 42. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 6. Jó 42, de 1 a 6. Enquanto você abre, permita-me fazer um agradecimento muito especial à igreja. No último domingo nós lançamos um desafio que ainda está valendo para a nossa igreja, com o tema 1 quilo de amor. Ou seja, você, ao fazer a tua compra, você compra 1 quilo a mais de arroz, de feijão, de macarrão, o que puder, e traz para a sua igreja para nós podermos abençoar outras famílias da igreja que precisam, que carecem de sustento de alimento. E lançamos esse desafio no domingo, e até hoje, quarta-feira, nós já conseguimos arrecadar 0,5 tonelada de alimentos para a honra e glória do nome do nosso Senhor e Deus. E o meu desafio é chegarmos a 1 tonelada,
para podermos abastecer a nossa despensa, abençoar as famílias, abençoar quem precisa, e isso só é possível graças a você. Então eu quero agradecer você que tem participado, que já trouxe a sua contribuição. Se você ainda não fez, nossa igreja está aberta todos os dias, das 8 da manhã até meio-dia, e você pode trazer a tua contribuição para abençoar outras famílias nesse tempo de pandemia, que tanto necessitam da nossa ajuda, e eu louvo a Deus pela tua vida. Livro de Jó, capítulo de número 42, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 6, que nos diz assim: Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Meus amados, uma das grandes dificuldades que nós temos na nossa caminhada com Cristo, na vida de fé, na caminhada cristã, está no fato de termos dificuldade de compreender o que Deus está fazendo, ou o que Deus irá fazer. Em meio às nossas lutas, em meio às nossas tragédias, em meio às nossas demandas do dia a dia, em meio às dificuldades que nós possuímos e que às vezes nos acomete, nós sempre olhamos para a situação e logo uma pergunta surge: o que aconteceu? Ou o que está acontecendo, Deus? Essa é uma pergunta que você faz, é uma pergunta que eu faço, é uma pergunta que cada um de nós faz, às vezes diante das lutas, às vezes diante das dificuldades, e nós sabemos que é necessário compreendermos o que Deus quer para cada um de nós, o que Deus deseja para cada um de nós. Mas a nossa visão de Deus, ela às vezes nos atrapalha nessa questão de compreendermos o que Deus quer, de compreendermos o que o Senhor quer. Nós somos imediatistas. Queremos que Deus resolva as nossas demandas da forma mais rápida possível, da maneira que nós às vezes escolhemos, porque no nosso egoísmo nós achamos que sabemos o que é melhor para nós e não perguntamos para Deus o que é que Ele acha. Por isso essa dificuldade ela é presente na vida de muitas pessoas, como foi presente na vida de Jó. Eu fico pensando a história deste homem, um homem que conhecia Deus, era íntimo de Deus. Se você voltar no capítulo 1 de Jó, você vai ver a declaração que Deus faz a respeito de Jó, chamando de um servo justo, reto, temente ao Senhor, que se desviava do mal constantemente. Mas a história de Jó nos ensina muitas coisas. Olhar para a história de Jó é poder dividi-la em 4 tempos muito interessantes. O primeiro tempo, que como se fosse uma peça de teatro, poderíamos chamar de o primeiro ato. Ele poderia ser definido da seguinte forma: minha vida vai muito bem, obrigado. A vida de Jó ia muito bem. Ele encontrava as pessoas e quando alguém lhe perguntava assim: como é que vai, Jó? Ele dizia: minha vida vai muito bem, obrigado. Encontrava outro em determinado lugar: e aí, Jó, como é que está a sua família? Oh, minha família está muito bem, obrigado. Então o primeiro ato da vida de Jó poderia ser resumido nessa frase: minha vida vai muito bem, obrigado. A sua família estava bem, os seus negócios estavam bem, a sua fazenda produzia, o seu rebanho estava a contento, ele estava ganhando dinheiro, ficando bem de vida com o rebanho que tinha. Eles davam festas, a família se reunia para poder celebrar, cada evento era uma festa, então existia muita alegria no seio da família, e por isso Jó olhava para os seus filhos, olhava para o rebanho, olhava para os seus bens materiais, e ele dizia para si mesmo: minha vida vai muito bem, obrigado, Deus.
obrigado. Mas a vida de Jó não para no primeiro ato. Tem um segundo ato. E no segundo ato é exatamente o ato da interrogação. O que aconteceu? Por que aconteceu isso, Senhor? E você vai se lembrar que Deus permitiu que Satanás pudesse se levantar contra tudo que Jó tinha, menos tirar a vida de Jó. E Satanás se levantou contra Jó e tirou tudo que Jó tinha. Tirou seus bens, tirou seus servos, tirou os seus filhos. E Jó olhou para aquela situação e logo veio a pergunta no seu coração, na sua mente: Senhor, o que está acontecendo? Por que isso, Senhor? A mesma pergunta que eu e você fazemos algumas vezes, diante das lutas que surgem, diante das dificuldades que nós temos. O que está acontecendo, Senhor? E Jó olha para a sua vida e faz esta pergunta: meus filhos morreram, e agora, Senhor? Meus rebanhos, meus servos, eu já não sei mais o que fazer. E Jó então vai, se assenta no monturo de cinza, joga cinza sobre a cabeça, e ali ele fica naquele segundo ato de vida muito difícil. Mas aí vem o terceiro ato da vida de Jó. O terceiro ato é o ato das palavras ruins. Os amigos de Jó e a esposa de Jó chegam para ele constantemente e dizem assim: algum pecado você cometeu. Confessa o teu pecado e peça para Deus que tire a tua vida, porque você cometeu algum pecado. Sabe aquela coisa que às vezes você ouve em momentos de lutas e dificuldades de alguém que não conhece a Bíblia direito, algum desavisado chega diante de você e fala assim: olha, você deve ter cometido algum pecado, Deus deve estar bravo com você, e por isso você deve confessar logo o teu pecado para Deus, para que a tua maldição acabe e você possa viver a sua vida. Era exatamente isso que os amigos de Jó faziam. O que a esposa de Jó fazia. Ela chegava, olhava para Jó, olhava para a situação da vida, e ela dizia para Jó: você deve confessar o teu pecado a Deus para que essa maldição cesse e para que tudo isso acabe. Blasfema contra Deus, Jó, e morre. Que momento difícil, que momento de luta, que momento de dor. Mas como era um ato na vida de Jó, esse terceiro ato da vida de Jó também passou. Então você vai se lembrar: o primeiro ato da vida de Jó é tudo vai muito bem, obrigado. O segundo ato da vida de Jó é: Senhor, o que está acontecendo? O terceiro ato é: blasfema contra Deus e morre. E vem o quarto ato, um ato lindíssimo, em que Jó descobre que seus amigos estavam errados, sua esposa estava errada. E ele também estava errado em alguns pensamentos, em algumas palavras que ele proferiu, em alguns momentos de incompreensão do plano de Deus. E ele estando errado, ele volta-se para Deus, conserta-se com Deus e profere uma das palavras mais tremendas da Bíblia em relação à questão da fé. Ele volta-se e diz, exatamente no texto que nós lemos, no versículo de número 2, Senhor, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eu sei, Senhor, que tu tens planos. Eu sei que tu podes todas as coisas. E Jó aprende que Deus é um Deus que tem planos. Nós é que não entendemos os planos de Deus. Nós é que não compreendemos o que Deus quer fazer. Nós é que ficamos questionando Deus sem esperarmos no Senhor e esperarmos que os planos de Deus se cumpram para que possamos vir a compreender o que realmente Deus queria com aquele fato ou aquele acontecimento. Eu poderia citar para vocês inúmeros momentos da minha vida em que questionei a Deus e Deus me repreendeu. E tempos depois eu compreendi por que aquilo havia acontecido na minha vida e louvei a Deus. A mesma coisa fez Jó. Jó entendeu que havia perdido tudo, mas que Deus estava restituindo a ele tudo em dobro. Que aquilo que Deus tinha guardado para ele era algo maravilhoso, era algo tremendo. E ele estava vivendo essa maravilha da retribuição de Deus devolvendo a ele tudo em dobro, e ele começa a ver a mão poderosa de Deus agindo na sua vida, e ele entende então que tudo que ele havia passado era para poder fortalecer a fé
que ele possuía. Ele mesmo diz: sabe, Senhor, antes eu achava que te conhecia, mas agora eu posso dizer que eu não te conhecia. Mas hoje eu te conheço profundamente, porque eu estou andando contigo, eu estou te experimentando, eu estou vivenciando a tua presença na minha vida. A vida de Jó e os problemas de Jó nos leva a refletir em algo muito interessante, sobre os úteros de Deus. E é interessante isso, porque hoje eu conversava com um irmão muito querido, muito amado, e falei para ele que estaria pregando sobre o útero de Deus, e ele voltou-se para mim e disse assim, na inocência dele: mas pastor, como é que o senhor vai pregar a respeito de algo que Deus não tem? Porque Deus não tem útero. Eu disse para ele: assista o culto hoje à noite, espero que você esteja assistindo, para que você possa compreender o que significa essa expressão útero de Deus. É simplesmente uma analogia, um simbolismo. Realmente Deus não tem útero como as mulheres têm. Mas há situações que nós somos levados, que nós vivemos, que poderíamos chamar o útero de Deus. Por que poderíamos chamar a situação de útero de Deus? Útero é o lugar onde se gera a vida. Útero é o lugar onde nasce uma vida. Então Deus às vezes nos coloca em situações, em lutas, em dificuldades, em embates, para podermos aprender alguma coisa, para que sejamos gerados de alguma forma. O Senhor às vezes está permitindo que algo aconteça na minha vida, na tua vida, porque Ele quer gerar algo em nós. Ele quer transformar, Ele quer gerar talvez uma nova vida, uma nova fé, um novo pensamento, um novo momento, uma nova visão. Então Deus constantemente está nos levando para as situações que poderíamos chamar de útero de Deus, porque ali Ele quer produzir algo, Ele quer fazer nascer algo novo. Durante toda a Bíblia nós entendemos essa dinâmica de Deus, que Deus constantemente usa de situações que são os seus úteros para gerar algo, para realizar alguma obra. Tem alguns exemplos muito claros. Por exemplo, quando você vai para 1 Reis, capítulo 19, do versículo 9 a 18, você vai encontrar a história do grande profeta Elias, o maior de todos os profetas, dentro da tradição judaica e dentro da visão da Bíblia. Sempre que se fala de Elias, fala do grande Elias, o poderoso Elias, que enfrentou os profetas de Baal e os envergonhou e tirou a vida daqueles homens que adoravam a um Deus estranho, a um Deus que não era o Deus verdadeiro. Esse profeta cheio de poder, cheio de autoridade, que com uma oração fez com que fogo caísse do céu e consumisse um sacrifício que estava encharcado na água, molhado. E o milagre acontece, e todos ficam pasmos diante daquela situação. Esse profeta cheio de poder, cheio de autoridade, cheio de respeito, logo depois que ele realiza esse feito no meio, ou diante da nação, do povo de Deus, ele fica sabendo que Jezabel queria matá-lo. Jezabel era esposa de Acabe. E quando a notícia chega a Elias de que Jezabel estava furiosa e queria tirar-lhe a vida, o que é que Elias faz? Ao invés de Elias se levantar e confrontar a Jezabel no poder e autoridade que ele tinha, ele se impressionou com a notícia. Tirou os olhos de Deus e colocou os olhos na situação. Como às vezes nós fazemos, tiramos os olhos de Deus diante das circunstâncias da vida e colocamos na situação. Quando você tira os olhos de Deus e você olha para a situação, você corre o risco de perder a oportunidade de experimentar algo sobrenatural de Deus na tua vida naquele momento. E Elias fez isso. O que é que ele faz? Ele foge, porque ele estava revoltado, ele estava com medo de Jezabel, e ele então foge, e o Senhor o vê fugindo. O que é que estás fazendo, Elias? O Senhor perguntou para Elias o que estava fazendo. E Deus decide conduzir Elias até uma caverna. E esse texto é lindíssimo. Elias é colocado numa caverna, e ali naquela caverna escura como útero, no lugar onde Deus queria gerar em Elias um homem sem medo, um homem fortalecido na fé.
Então Deus o coloca naquela caverna e ali Elias vai ter uma experiência maravilhosa com Deus. Ele sai no momento para a boca da caverna, como se estivesse realmente nascendo. E ao sair ali, vem um terremoto e Deus não está no terremoto. Vem o fogo e Deus não está no fogo. Aí o texto é lindíssimo, diz assim: de repente um cicio suave do vento tocou em Elias. E Elias sentiu a presença de Deus. Ele se recolheu e compreendeu que Deus estava com ele. Como você tem que compreender que Deus está contigo a cada dia, a cada momento, em cada circunstância, em cada situação. E Elias compreendeu que Deus estava com ele. Ele sente a presença do Senhor e Deus começa a ministrar na vida de Elias, dizendo: Elias, não tenha medo. Você não está sozinho. Há muitos outros profetas que eu guardei, que Jezabel não pôde tocar. Tu não estás só, volta, fala da minha verdade, acredita no meu poder e você vencerá as batalhas da tua vida. Deus então pega o seu servo e o faz nascer novamente em força, em autoridade, mais do que ele já tinha, em fé, mais do que ele já tinha. As situações da tua vida que surgem para poder produzir em você uma vida mais firmada na fé, para fortalecer a tua fé, como nós cantamos nessa noite, nessa linda música que fala rompendo em fé. Você rompe em fé, situações acontecem para que você rompa em fé, e Deus às vezes vai permitir que você seja levado para o útero dele, para que ali seja gerado um homem ou uma mulher mais firme na fé no Deus Todo-Poderoso. Mas há um outro personagem também muito interessante, muito conhecido na Bíblia, o grande rei Davi, que ele é cantado em verso e em prosa, que na cultura judaica foi o maior de todos os reis. Um homem que enfrentou o gigante Golias e o derrotou quando ainda ele, Davi, era jovem, que vai para um campo de batalha e vê um exército inimigo, o exército do seu povo acovardado diante do exército inimigo, se levanta, vai lá e confronta a Golias. Aí quando você chega na história de Davi, lá em 1 Samuel capítulo 22, você vai encontrar um Davi que teve que fugir para não morrer. Saul estava com inveja de Davi, porque aonde Davi passava, o povo cantava: Saul matou os seus milhares e Davi matou os seus 10 milhares. O povo dizia: Saul é grande, mas Davi é maior ainda. Saul é poderoso, mas Davi é mais poderoso ainda. Saul é maravilhoso, mas Davi é mais maravilhoso ainda. E aquilo cria no coração de Saul uma inveja. E Saul decide acabar com a vida de Davi. E levanta uma perseguição contra Davi. Começa a perseguir Davi, aonde Davi estivesse, até que Davi vai para onde? Para uma caverna, conhecida como Caverna de Adulão, parecido com Elias, um lugar escuro, um lugar que tinha apenas uma saída. Ali Davi entra. Davi trazia no seu coração a condição de que ele não era uma pessoa tão valiosa. Ele estava com a autoestima baixa. Ele se sentia um ninguém, perseguido pelo rei. O mesmo rei que lhe presenteara com a vitória que ele tivera sobre o gigante Golias. O mesmo rei para quem ele tocava a sua harpa, quando o rei Saul estava totalmente alucinado, Davi vinha com a sua harpa, tocava e acalmava o espírito de Saul. Saul se levanta e daí Davi olha para si e diz assim: eu não tenho valor, eu sou um homem sem valor. Eu sou alguém que o rei não valoriza. Eu sou alguém que as pessoas não estão valorizando. E ele entra naquela caverna e um fato interessante acontece. Deus permite que vários homens se levantem e venham ao encontro de Davi. 400 homens vêm ao encontro de Davi. Homens que também eram rejeitados pela sociedade, eram chamados de criminosos, de bandidos, eram tidos como escórias da sociedade. Eles ficam sabendo que Davi está na caverna de Adulão e eles vão até Davi pedindo que Davi os comandasse, que Davi os liderasse. Quando Davi vê aqueles homens na boca da caverna de Adulão, e os homens pedindo: nós queremos
que você seja o nosso líder. Nós queremos que você nos comande. Davi olhou para si e um pensamento veio na mente de Davi naquele momento. Eu sou alguém que tem valor. Eu sou alguém que ainda é valorizado. E isso acontece conosco algumas vezes. Há momentos na vida em que você se sente um ninguém. Que você se sente um zero. Que você olha para a tua vida e diz, ninguém me valoriza. Ninguém me ama. Ninguém se preocupa comigo. Todo mundo se levanta contra mim. É nesse momento que Deus permite que alguma coisa aconteça, assim como permitiu que acontecesse a Davi, para que você possa entender que há pessoas que ainda te valorizam, há pessoas que ainda olham para você e dizem, eu quero estar ao teu lado, eu quero estar contigo. E Davi olhou naquele momento aqueles homens e disse, eu ainda tenho valor. Ele poderia até cantar aquela linda música antiga que diz, quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém. Valoriza. Deus às vezes vai permitir que coisas aconteçam na tua vida para que você seja valorizado. Você não vai entender no momento, vai achar que é o fim, vai achar que está tudo acabado, vai achar que ninguém vai se preocupar contigo, até que passa a situação e você olha e começa a entender que Deus está te colocando num lugar de honra, num lugar de dignidade, que Deus está fazendo justiça na tua vida e Deus está te levando a um grupo de pessoas que vão te valorizar, vão te amar, vão estender os braços, olhar para você e dizer, nós estamos contigo. Outro dia eu ouvi um testemunho muito interessante de um irmão da nossa igreja, que passou por uma situação muito justa, justa que eu digo apertada. E depois ele me procurou e disse, sabe pastor, eu no momento da situação não entendi o que estava acontecendo. Mas eu posso dizer para o senhor que eu já vinha nutrindo dentro do meu coração o seguinte pensamento, ou dentro da minha mente o seguinte pensamento, ninguém se preocupa comigo. Ninguém olha para mim. Estou numa igreja que ninguém se preocupa comigo. E quando aconteceu o fato, vários irmãos se levantaram, vários irmãos vieram ao meu encontro, pessoas me ligaram, dizendo, olha, estou contigo, estou orando por você, quero abençoar a tua vida. E naquele instante eu me senti abraçado, amado, e descobri que eu tenho valor, pastor. E isso acontece. Aconteceu com Davi. Mas há uma outra história também muito interessante na Bíblia, que você já ouviu várias vezes, de um outro homem que foi levado para o útero de Deus. Um profeta, servo de Deus, um homem que temia o Senhor, que já era sacerdote do Deus Altíssimo há muito tempo. Um homem chamado Jonas. E você vai lá para o livro do profeta Jonas. Em Jonas capítulo 1, versículo 17 até Jonas 2, 10, você vai encontrar essa referência, que Jonas tem um encontro com Deus e Deus fala com Jonas. Ora, se Deus fala com Jonas, é porque Jonas era um homem que tinha acesso direto a Deus, intimidade com o Senhor. E Deus volta-se para Jonas e diz, Jonas, eu quero que tu vás para Nínive e pregue a minha palavra em Nínive, para que eu possa fazer uma obra naquele lugar. E Jonas, como falamos no caso de Elias, ele olha para a situação e não escuta Deus. Ele se lembra que em Nínive, vários conhecidos sacerdotes e profetas amigos dele haviam morrido. Suas cabeças eram cortadas e colocadas na entrada da cidade. E ele é tomado de pavor. Ele tira os olhos de Deus e olha para a situação. E ali ele fica atemorizado. Vai até Jope. Em Jope ele vai pegar uma embarcação, mas para um lugar totalmente oposto de Nínive. Ele vai pegar uma embarcação que o levaria para uma cidade chamada Tarsis, que mais tarde na Bíblia nós vamos ouvir falar dela por causa do apóstolo Paulo de Tarso. E ele vai para Tarsis. E ele entra naquela embarcação, ele compra uma passagem. E de repente, no meio da viagem, da navegação, uma tempestade vem, e o barco é cometido, jogado de um lado para o outro, e o comandante entende que aquilo não era uma tempestade natural, não era uma coisa que estava acontecendo que era comum, havia algo de sobrenatural naquilo, e o comandante reúne todo mundo e diz assim, alguém cometeu um pecado contra o seu Deus. E um começa a dizer, eu não. O outro diz, eu não. E
o comandante olha e fala, mas está faltando um aqui. Chama o sacerdote. Aonde Jonas estava? No fundo da embarcação, dormindo. Jonas vem, o comandante lhe pergunta, ele confessa o seu pecado de desobediência ao Senhor, e o comandante diz, só há uma maneira, e Jonas concorda, ser lançado ao mar. E Jonas é lançado ao mar. O texto diz que ele é engolido por um grande peixe. Se era uma baleia, não sei. Se era um outro animal daquela época, não sei. Mas a Bíblia faz uma referência de um grande peixe. E durante 3 dias, Jonas vai ficar no ventre daquele peixe. Lugar fechado. Ventre, útero de Deus. Útero do Senhor. Deus coloca Jonas no seu útero. Ali Deus queria gerar naquele homem pensamentos. A Bíblia diz que ele estava no ventre do peixe com algas enroladas sobre a cabeça. Isso nos dá a visão de que ele estava pensando. Muitos pensamentos vinham na sua mente. Ele se lembrava do que Deus havia dito. Ele se lembrava que ele deveria ter embarcado para Nínive. Ele se lembrava da sua desobediência. E talvez ele perguntasse para si mesmo, puxa, por que é que eu fiz isso? E Deus deixa ele 3 dias no ventre do peixe. Por que Deus permite isso? Porque Deus queria gerar um profeta obediente. Um profeta que obedecesse à voz de Deus. Como Deus às vezes vai permitir que situações aconteçam na tua vida para que você possa corrigir as tuas escolhas. Para que você possa entender que você não tem que ouvir o teu coração. Você não tem que ouvir os teus desejos da carne. Você tem que ouvir a voz de Deus. E ao ouvir a voz de Deus, é fazer o que Deus está fazendo, obedecer a Deus total e diretamente, sem titubear, em dizer, Senhor, eu vou fazer a tua vontade. Jonas não fez, Deus ensinou, como há muitos que Deus ensina. E a Bíblia diz que Deus disciplina quem Ele ama, porque Ele quer ensinar. Ele é um Deus pedagógico. Ele é um Deus didático. Ele é um Deus que sabe como trabalhar. Então você talvez esteja se lembrando de situações que aconteceram na tua vida, ou que esteja acontecendo, que é fruto, ou são frutos da tua desobediência. Deus havia dito para que você não fizesse, você fez e tudo deu errado. Deus havia dito para que você fosse para um lado e você foi para o outro, em desobediência, e as portas se fecharam. Então Deus vai permitir que a coisa difícil aconteça contigo, para que você possa acordar, pensar e voltar atrás. E Jonas acordou, Deus o vomita numa praia, e Jonas então decide obedecer a Deus e vai para Nínive. Em Nínive acontece o maior avivamento da história da Bíblia, que não foi o de Atos, foi o de Nínive. Cerca de 200.000 pessoas se convertem com a pregação de Jonas. O poder de Deus é derramado naquela cidade. O poder de Deus acontece naquele lugar. Mas Deus teve que colocar Jonas no útero. Levá-lo para o útero. E por fim, meus amados, até Cristo foi colocado no útero de Deus. Se você olhar para Mateus, ou para Mateus capítulo 15, versículo 46, logo depois da crucificação, Cristo é colocado num túmulo, numa caverna, num túmulo, lugar fechado. Mas o que Deus queria ensinar para Cristo? Nada. Cristo não precisava ser ensinado. Cristo não precisava aprender nada, porque Ele é o próprio Deus. Ele era o Verbo encarnado. Tudo foi feito por Ele, através dele, diz João no capítulo de número 1. Então, por que Deus permitiu que Cristo morresse e Cristo fosse colocado naquele túmulo? Primeiro, para que Ele pagasse o preço pelos nossos pecados, e louvado seja o nome do Senhor por isso, porque se não fosse isso, nós estaríamos vivendo grandes dificuldades espirituais nos dias de hoje. Mas Deus permitiu para ensinar ao povo também. Para ensinar ao povo que aquele era o Messias. Aquele era o Salvador do mundo, aquele era a promessa do Deus vivo, aquele era o que veio para libertar o homem dos seus delitos e pecados. E Deus usa Cristo para ensinar o povo, como Deus às vezes vai usar você em situações difíceis.
E Deus não quer te ensinar nada, mas quer ensinar às vezes para a tua família, quer ensinar às vezes para as pessoas que estão ao teu redor, e você será o instrumento que Deus irá usar para que eles possam aprender que você é um homem ou é uma mulher de fé, alguém que confia no Senhor, alguém que é obediente a Deus, que anda nos caminhos do Senhor e que não vacila mesmo diante das circunstâncias, mas que é firme no Deus vivo. Então, às vezes, Deus vai te colocar no útero dele para ensinar a outros, para mostrar a verdade a outros, para poder ensinar a outros quem você é e quem é o Deus que você serve. E Cristo foi colocado no útero. Não ficou lá muito tempo, porque ele é colocado ali na tarde de sexta-feira e ressuscita na madrugada de domingo, mas quando ele ressuscita para a glória de Deus, o povo fica maravilhado, os discípulos ficam maravilhados, e a mesma coisa vai acontecer com aqueles que estiverem ao teu redor. Deus vai fazer com que a glória dele se manifeste através da tua vida, porque ele te levou para o útero dele, para ensinar a outros e fazer com que a fé nascesse no coração de outros. Então, meu amado e minha amada, ao invés de você perguntar para Deus, por quê? Pergunte para quê. Senhor, o que é que tu queres me usar? O que é que tu queres ensinar? E faça aquilo que a Bíblia diz, em tudo dai graças. E lembre-se dessa palavra de Jó. Senhor, eu sei que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Talvez você esteja vivendo hoje no útero de Deus. Deus permitiu que situações acontecessem na tua vida, como está acontecendo na nossa nação e acontecendo no mundo, porque Deus quer despertar o homem para voltar-se para Ele. Deus quer despertar o homem para um relacionamento espiritual com o Todo-Poderoso. Talvez você esteja passando por circunstâncias hoje, que seja o útero de Deus. Então não reclame. Não brigue com Deus, não lamente, louve ao Senhor, adore ao teu Deus e diga: Senhor, eu te louvo, porque eu sei que nenhum dos teus planos podem ser frustrados e coisas maravilhosas tu tens para fazer na minha vida ou através da minha vida. Por isso eu te louvo. Feche os teus olhos, curva a tua cabeça, onde você estiver neste momento. Comece a agradecer a Deus, comece a falar com Deus. Comece a dizer: Senhor, obrigado pelas minhas lutas, obrigado pelas minhas dificuldades, obrigado porque agora eu posso compreender que eu estou sendo colocado no teu útero para ser gerado um crente melhor, para ser gerado uma pessoa melhor, para que seja gerada em mim fé, obediência, tranquilidade, paz no coração, ou mesmo para que outros através da minha vida vejam a tua glória. Diga isso para Deus. Pai, nós nos colocamos na tua presença. Muitas vezes não entendemos as situações pelas quais passamos, porque a nossa visão é curta, Senhor. O nosso entendimento das situações, ele é bem curto, limitado. Mas nessa noite nós podemos olhar para a tua palavra e ver homens que passaram por situações dificílimas na vida e que depois descobriram o teu propósito, descobriram qual era a tua vontade. Pai, que assim seja com cada um de nós, que descansemos em ti, que possamos praticar aquela verdade que está na tua palavra, que diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquieta cada coração nesta hora, que cada um possa buscar a tua paz e confiar em ti e dizer a todos que eu tenho um Deus que tem o controle da minha vida e que tem planos para as minhas vidas, para a minha vida, e o que está acontecendo é plano do Senhor, com algum propósito, para algum objetivo, para uma obra que Ele está realizando, maior ainda, que eu não posso ver, mas que todos entenderão um dia. Nos entregamos nas tuas mãos e pedimos a tua paz sobre as nossas vidas e te damos graças por todas as coisas, porque sabemos que tudo coopera para o bem daqueles que te amam, e eu te louvo por isso em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Louvado seja o nosso Deus,
Louvado seja o nosso Senhor. Nós vamos adorar a Deus com mais um cântico. Enquanto isso, aonde você estiver, você pode fazer a transferência do teu dízimo, da tua oferta. Tua igreja precisa do teu amparo. Tua igreja precisa do teu dízimo, da tua oferta, para abençoar vidas. Então faça isso nesse momento. Adore o teu Deus e cante ao Senhor. Porque duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo um caminho abriu, quando força do és contra as ondas lutar, seu poder a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Trevas vêm te assustar, tempestades no mar, na montanha o mestre te vê, e na tribulação ele vem socorrer, sua mão bem te pode suster. Solta o cabo da nau, solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Podes tu recordar maravilha sem par, no deserto o povo fartou, e o mesmo poder ele sempre terá, pois não muda e não falhará. Solta o cabo da nau, solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Quando pedes mais fé, ele ouve, ó crer, mesmo sendo em tribulação. Quando a mão do poder o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Solta o cabo da nau, solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Solta o cabo da nau. Oh, aleluia. Confia no teu Deus, confia no teu Senhor e verás a glória de Deus sobre a tua vida. Vamos orar. Pai, obrigado por essa noite, obrigado por esse tempo na tua presença. Abençoa o teu povo aonde estiver, fortalecendo, sustentando e guardando. Nós nos entregamos nas tuas mãos e pedimos a tua graça sobre as nossas vidas, com uma noite de sono maravilhosa e um resto de semana abençoado. Assim nós abençoamos o teu povo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor. Que Deus abençoe vocês.